A palavra proskineo, comumente invertida com a ideia de adoração, muitas vezes não tem esse sentido. Ela significa beijar, como um cão que lambe a mão do dono, curvar-se, prostrar-se em homenagem e também adorar. Ela é usada para atos de reverência perante reis, às vezes também como uma forma humilde de pedir algo a alguém. Veja Mateus 2:2, que diz assim: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos proskineo, ou seja, prestar homenagem. Perceba que nesse contexto a palavra proskineo está relacionada com a realeza de Jesus, não com a divindade de Jesus. Veja também Mateus 2, 7 e 8. Diz assim: Herodes convocou então secretamente os astrólogos e disse: Ide e procurai a criancinha, e avisai-me para que eu possa ir e proskineo. Todo esse contexto não tem a ver com a crença em Jesus ser Deus. Será que Herodes achava que Jesus era Deus, por acaso? É óbvio que não. Herodes temia a realeza de Cristo, ou seja, a ideia de Cristo ser rei, não dele ser Deus. Nunca passou pela mente de Herodes que Jesus fosse Deus, mas que ele seria o rei dos judeus. Então, proskineo aqui tem a ver com a realeza e não com a divindade de Cristo. Mateus 8:2. E eis que veio um leproso e começou a proskineo, dizendo: Senhor, se apenas quiseres, pode tornar-me limpo. Perceba que em Mateus 8:2 a palavra proskineo está relacionada não com a adoração a Deus, mas com implorar compaixão de alguém. Mateus 14:33 diz assim: Os que estavam no barco proskineo, dizendo: Tu és realmente o Filho de Deus. Perceba que os que se prostraram diante de Jesus não fizeram isso dizendo: Tu és realmente o Deus. O que eles poderiam ter feito. Antes, eles relacionaram tal ato de prostrar-se diante de Jesus com o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Marcos 15, 16 ao 19. Em resumo, os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram nele, e principiaram a cumprimentá-lo. Bom dia, ó Rei dos Judeus! E dobrando-se de joelho, proskineo. Veja que aqui a palavra proskineo não tem absolutamente nenhuma relação com a ideia de Jesus ser Deus, mas de Jesus ser rei. Veja só 2 de Reis 2:15, quando os filhos dos profetas começaram a dizer: O espírito de Elias pousou sobre Eliseu. Concordemente vieram ao seu encontro e curvaram-se diante dele até a terra. A palavra hebraica usada aqui é shokho, e ela corresponde à palavra proskineo. Ninguém vai dizer que Eliseu era Deus porque ele foi, entre aspas, adorado, assim como Jesus também foi. Veja só Apocalipse 3:9. Eis que darei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e que não são, mas estão mentindo. Eis que os farei vir e proskineo diante dos teus pés. O próprio Jesus diz que pessoas viriam e prestariam adoração à congregação dos cristãos. Agora, será que a congregação dos cristãos é Deus? Porque o próprio Jesus disse que pessoas viriam a ela e prestariam adoração a ela. Obviamente, a palavra proskineo muitas vezes tem relação com reconhecimento de um representante divino. Porque no momento que nós aceitamos o enviado, nós também aceitamos aquele que enviou. Veja Hebreus 1:6. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: Todos os anjos de Deus, proskineo. Então veja que aqui a palavra proskineo não possui ligação com a suposta onipotência ou divindade suprema de Cristo, mas com a primogenitura de Cristo. Leia de novo. Mas ao trazer o seu primogênito à terra habitada, ele diz: Todos os anjos de Deus, proskineo. O próprio Deus diz que esse ato de proskineo está relacionado com o fato de Jesus ser o primeiro filho de Deus. Não só o primeiro no sentido literal, mas o maior também, o melhor, o mais excelso dentre todos os filhos de Deus, mas ainda um filho de Deus. Note que esse texto não diz, ao trazer novamente o Deus Filho à terra habitada, não, mas esse ato de proskineo tem a ver com a primogenitura de Cristo e não com sua suposta onipotência ou divindade suprema. Veja como Edgar Johnson Goodspeed, respeitado teólogo e tradutor da versão The New Testament, an American Translation, verteu Hebreus 1:6. Em inglês, diz assim, eu vou traduzir ao pé da letra: Mas do tempo quando ele introduz seu filho primogênito novamente ao mundo, ele diz: E curvem-se diante dele todos os anjos de Deus. Então, o que significa adorar? Significa curvar-se diante de um rei, de um primogênito? Essa questão é puramente conceitual. Por quê? Porque se definirmos adorar como meramente um ato de curvar-se diante de uma realeza, sem problemas. Jesus foi adorado neste sentido. No entanto, se definirmos adorar
como entender um ser como Deus Supremo, então Jesus nunca foi adorado, pois os anjos, nesse contexto de Hebreus 1:6, não se prostram diante de Jesus por este ser, supostamente, o ser onipotente, o Deus Filho, mas por Jesus ser o primogênito de Deus, conforme o texto deixa isso mais que claro. Então Cristo nunca foi adorado como o Deus, ou seja, no sentido que Deus é adorado. Nenhuma das vezes que a palavra proskineo é aplicada a Jesus, tal palavra é aplicada no sentido de reconhecimento de divindade suprema ou de onipotência, pois outras pessoas e outros seres também foram, entre aspas, adorados ou proskineo no mesmo sentido que Jesus foi. E nós não vamos dizer que Eliseu era Deus nem que a congregação era Deus. Mas engraçado, porque eles também tiveram isso. Agora, vamos usar 2 pesos e 2 medidas ou vamos interpretar a Bíblia com coerência, senhores trinitários?